A Pinacoteca da UFV apresenta Pod Pina, o podcast oficial da Pinacoteca da UFV. O sonho é um território no qual não há aprisionamento, onde se tem liberdade de imaginação, de criação e de ser quem realmente se é. É através dos sonhos que, quando estamos acordados, temos a força para expressar as nossas identidades. Olá, ouvinte! Eu sou a Jamila, estagiária e mediadora do Museu Histórico e Pinacoteca da UFV, e este é o Pod Pina, o podcast oficial da Pinacoteca da UFV. Hoje, a nossa primeira viagem no mundo das artes nos levará a explorar um território de encantos e saberes que nos foge o olhar, mas percorre o nosso interior. Para enriquecer essa conversa, estou aqui acompanhada da nossa convidada especial, Ana Beatriz Nunes, que é ilustradora, arquiteta e urbanista de formação e artista da exposição Território Sonho, inaugurada no dia 13 de agosto de 2024, aqui no espaço da Pinacoteca da UFV. Ana, seja bem-vinda. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo. Quero agradecer a equipe da Pinacoteca pelo podcast também de estar participando aqui do Pod Pina, pelo espaço da Fratev. E eu sou Ana Beatriz, como a Jamila apresentou. Eu estou fazendo a minha primeira exposição individual. Atualmente eu sou estudante do mestrado, aluna da pós-graduação aqui na UFV, mas eu conheci a Pinacoteca na graduação em Arquitetura e Urbanismo dentro do curso mesmo, porque eu conhecia uma estudante que ela fazia estágio na Pinacoteca e foi aí que eu tive esse primeiro contato. Sobre a minha trajetória na UFV, eu vim para Viçosa há alguns anos, eu sou de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Eu vim estudar arquitetura e urbanismo aqui e com certeza a graduação em arquitetura ela me deu base também nas artes, na minha formação enquanto pessoa mesmo, quem eu sou hoje em vários sentidos. E atualmente eu faço mestrado em educação aqui na UFV com foco na arte e educação. Assim que eu me formei, eu sabia que eu não queria trabalhar com projetos arquitetônicos, por mais que arquitetura e urbanismo tenham uma gama muito grande de possibilidades, mas geralmente é o que as pessoas elas começam a atuar, porque desde sempre eu queria seguir a parte artística, só que naquela época, enquanto eu era estudante e queria seguir nessa área artística, eu ainda tinha muita insegurança. Primeiro porque eu tive uma formação técnica de desenho dentro do curso de arquitetura, então eu acabei me tornando uma pessoa muito crítica com relação ao meu processo. Mas antes da UFV você já tinha esse trabalho artístico? Antes Sim, de você entrar no curso? Sim, já desenhava. Isso norteou o seu curso? A sua escolha de curso? Sim, eu busquei o curso justamente por mesclar as artes e outras áreas. É um curso que ele abrange muitos campos do saber mesmo, Então isso foi uma coisa que me guiou. Só que ao mesmo tempo essa parte artística de desenho era mais técnica, então isso me deixou mais bloqueada em termos de insegurança quanto à minha forma única de desenhar. E também naquela época eu tinha as minhas próprias inseguranças, de como eu ia traduzir a minha autenticidade através do meu traço, que eu chamo de colocar a minha voz através da arte no mundo. Então, ali, depois que eu me formei, meio à pandemia, logo antes de começar a pandemia, tive uma experiência de trabalho que para mim ficou muito claro tudo que eu não queria ser na minha vida e queria fazer. E naquele cenário eu percebi que qualquer coisa que a gente for fazer, a gente vai disponibilizar o nosso maior recurso, que é o tempo. Então eu resolvi investir naquilo que eu realmente me conectava de coração. Na cosmovisão tupi-guarani, não há um termo específico para tempo, pois cada território vive seu próprio tempo, que é muito sagrado.
Um dos marcadores mais significativos para nós é a Tauara, Taquara, que é o tempo dos bambus. Eu sempre desenhei. Assim, a minha mãe, ela, ao invés de muitos outros pais que, quando as crianças estão desenhando suas primeiras garatujas, que falam, isso é só um rabisco, isso não é bonito, ou não tô entendendo o que você tá desenhando, ela guardou todas as minhas garatujas, desde a minha primeira e todos os meus desenhos. E ali eu vi que eu já tentava fazer o fundo preto com as cores, só que eu revendo, eu lembrei da sensação que eu me sentia frustrada, que eu não conseguia deixar sempre, tudo porque brilhoso. O mais normal é pegar uma folha em branca e fazer os coloridos, né? Aí eu já tentava o fundo preto com as cores. Que legal. Então, desde sempre, assim, esse estilo de arte teve... Você só aprimorou, mas depois do curso... O meu processo de trazer a minha autenticidade através da arte, ele veio muito com a minha relação de harmonia com a minha ancestralidade indígena, que ficou por muito tempo abafada, assim, socialmente, né? Então, no meu processo intenso ali de redescoberta, de reencontro comigo mesma, eu costumo dizer que eu tive mais que desaprender do que aprender técnicas. Por mais que eu tenha estudado vários tipos de técnica, mas para mim foi mais de soltar, né, o traço. E me perguntam muito como que eu faço uma arte que tem uma linguagem própria, e eu costumo dizer que é muito da experimentação e do não julgamento no ato de criar. Inclusive, para eu chegar nessa coisa de deixar muito viva as imagens com fundo preto, foi através de uma experimentação que foi um erro, não era para ter acontecido, e aí eu descobri naquele momento. Então, tem esse estudo de técnicas diferentes, mas também o que influencia são vivências. Vivências com povos indígenas, por exemplo, tem um contato com tipos de conhecimento que muitas vezes não são considerados conhecimentos por não serem científicos, né? E que não estamos imersos no dia a dia, mas que são conhecimentos que vêm de uma sabedoria, de contato com a natureza, então isso influencia muito o meu processo criativo. Assim, no geral, o que você considera como sua marca pessoal, como artista, como pessoa, na sua arte? Na minha arte, essa experimentação que eu falei antes me fez chegar nesse tipo de desenho com fundo preto e cores muito vivas, né? E que surgem do meu interior de registro de sonhos, como é da exposição, tem ali um pouco das obras que eu crio através de sonhos. E para mim o fundo preto, além de representar o inconsciente, essas imagens que vêm de dentro de uma sabedoria inerente que todos nós temos, mas também representa o feminino, né? Então, e também representa a tela preta quando eu fecho os olhos e as imagens surgem quando a gente vai dormir, a gente vê o escuro, então é isso que eu tento traduzir. Então, toda essa temática é porque, por exemplo, a sua exposição, ela trabalha com o sonho como um território, mas todo o seu trabalho artístico percorre um pouco essa questão indígena e percorre a questão dos sonhos, não só a exposição. Sim, né? Todo o seu trabalho gira isso em faz torno parte também. do meu processo. Faz parte do processo. Legal. Meu nome é Carla Denise Martins, eu sou professora de História da Universidade Federal de Viçosa. Queria fazer alguns comentários rápidos sobre a minha experiência na exposição Território dos Sonhos, Ana Beatriz Nunes. Particularmente eu gostei muito da brincadeira com talvez referenciais, né? Aí eu precisava da própria artista para me esclarecer, referenciais japoneses, né? Alguns referenciais japoneses, brincando com o conteúdo afro-indígena, né? Então eu achei muito interessante esse deslocamento e essa globalização na imagem de elementos que me lembram o oriental, lembram o ocidental e as tribos, né? Tanto a africana quanto a indígena. Então eu gostei muito disso, achei bem original, né? Geralmente quando a gente pensa a arte indígena, a arte africana, a arte chinesa, a arte japonesa, a gente vê essas coisas separadas, e aqui ela conseguiu misturar bem numa harmonia interessante de referenciais. Eu gostei muito, particularmente, das referências que me lembram também os meus sonhos, às vezes, né?
porque todos nós sonhamos e, obviamente, a gente não consegue capturar os sonhos da gente. E experimentar esse salão mostra o quão importante é isso. Então, eu queria agradecer a oportunidade, eu fiquei meio surpreendida, né? E agradecer também a organização que propôs aí uma exposição digital em tamanho grande, que faz com que a obra seja um pouco mais exuberante e glamurosa, né? Então, basicamente é isso, eu queria agradecer. Eu sempre sonhei muito, mas depois de um tempo eu passei a dar maior atenção aos meus sonhos e também ter práticas para me conectar mais com eles e tornar eles mais vívidos e ter mais registros deles. Tanto que eu tenho diários visuais, que eu registro sonhos através de desenhos e muitas vezes as obras elas vão surgir daquele primeiro rascunho que eu fiz ali nesse diário visual. E quanto mais registros a gente faz, mais vivos eles vão se tornando. E eu percebi que durante o meu processo criativo, como as artes, as que estão na exposição e também muitas outras que eu ainda não compartilhei ainda com ninguém, elas surgem de sonhos. E começou então pela prática e eu comecei a estudar mais e investigar primeiro o contato com saberes dos tibetanos sobre sonhos e fazer algumas práticas relacionadas a isso, aos Tupi-Guaranis, aos Pataxós, que é a etnia da região em que eu nasci, predominante, né, tem algumas outras, e depois dos Yanomamis. E a perspectiva deles, ela me encantou muito e ressoou com aquilo que eu já fazia enquanto trabalho, que estava sendo traduzido em imagens por mim. E por isso que eu quis trazer na exposição os sonhos pela perspectiva dos Yanomamis. E não só porque contribui no meu processo enquanto pessoa e no meu processo artístico, que eu acho que as duas coisas são indissociáveis, o meu processo de criação parte muito do meu autoconhecimento mesmo, mas eu acho importante também nós disseminarmos e termos como base dos trabalhos não apenas conhecimentos que são considerados científicos, mas saberes dos povos originários e da nossa própria cultura brasileira. Por isso que eu quis trazer essa base dos Yanomamis. Então, essa questão dos sonhos é pessoal, que você abarcou os estudos de sonhos através dos povos Yanomamis. Sim, exatamente. Mas a questão dos sonhos é mais pessoal? Na verdade, acabou se conectando esse meu processo de investigação mesmo dos sonhos. Eu percebia que tinha muitas imagens que, quando eu acordava, eu precisava transformar em uma obra aquilo. Só que a perspectiva deles sobre os sonhos, que eu vou falar um pouco como que funciona para eles, eu senti uma ressonância muito grande com o tipo de trabalho que eu já estava fazendo. Então, acabou alinhando. E como que funciona para eles? Para os Yanomamis, o sonho ele é uma maneira da gente conhecer o mundo e aprender com os demais. E a pesquisadora indigenista Hannah Limuja, ela escreveu um livro a partir da tese de doutorado dela, que ela teve ali um contato com os Yanomamis, ela fez um estudo etnográfico, que ela morou em uma das aldeias. E ela fala que todo mundo sonha, então ela acredita que a coisa mais democrática seja o sonho. E nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo, né? Então o sonho não seria apenas para o descanso do nosso corpo. E eu chamei a exposição de Território Sonho justamente porque eu acredito que no tipo de vida que a gente vive hoje, o sonho, ele é o lugar, ela fala que é o lugar democrático, para mim é o lugar da liberdade, né? Nós estamos imersos em uma sociedade em que a gente tem que produzir ali 24 horas. Produzir sem parar, isso acaba minando muito do nosso imaginário e impedindo que a gente sonhe, porque muita gente às vezes não dorme direito, como é que vai conseguir sonhar, né? E muitas pessoas até falaram comigo na exposição que elas não sonham, e isso pra mim é uma coisa que eu considero assim triste, porque quer dizer que a gente não tá entrando em contato com uma sabedoria nossa e também esse espaço ali de liberdade criativa e de imaginação. E é nesse ponto que a exposição ela se conecta com a dimensão que é política dos sonhos para os Yanomamis. Eles consideram os sonhos como algo político. Como fala Hannah Limuja, sonho para eles é uma forma de perceber o outro, entrar em contato com o outro. Tanto que o livro se chama O Desejo do Outro, né? Eu acredito que é preciso que a gente se perceba para perceber mais o outro.
ser humano e outros seres também, para que possamos estar mais sensíveis ao mundo. E o ato de sonhar durante o sono tem importância nas decisões que eles vão tomar durante o dia. Tanto que a primeira prática deles, quando eles acordam, essa ritualização que eles têm de... Primeira coisa, todos vão compartilhar os sonhos entre si, e muitos sonhos, justamente por eles compartilharem, acabam sendo coletivos. São sonhos que guiam eles no que a gente chama de vida real, né? Eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando, que o território que a gente mais faz jornadas na vida é o nosso interior. Então, como o sonho agrega nisso? Porque é um momento que você dorme, você falou que um terço da vida, né? Que você passa dormindo, e é um momento que só existe você e a sua mente continua trabalhando. E como que os sonhos nos dá resposta, e às vezes a gente não para pensar no nosso interior, a gente pensa tanto assim nas coisas que tá acontecendo externamente, hoje em dia, principalmente com muitas informações, e às vezes a informação que você precisa tá no território sonho, tá no seu território, o seu interior. E essa questão dos sonhos que você falou agora, né, que me deu essa percepção, porque como que a nossa percepção pessoal fica à deriva, assim, sabe, enquanto a gente tá sempre à busca do fora, e na cultura eles já têm essa tradição de se ligar no interior para se conectar entre si, é a primeira coisa que eles fazem. Para o povo tupi-guarani, corpo e espírito não são elementos separados ao longo da existência de um ser humano. Na verdade, eles formam um único território. Por seu movimento circular, o papel da língua é conectar corpo e espírito. Eu tenho uma coisa que eu gostaria de comentar sobre o áudio da Carla, que ela falou sobre ter percebido esse referencial ao japonês, e isso eu achei muito interessante, porque talvez seja pelo tipo de técnica, porque por eu ter experimentado, na hora que eu vou criar, não fico presa a técnicas. Sim, vou deixar correr de forma livre. Mas eu estudei técnica de sumi, por exemplo, que é aquarela em estilo japonês, e tem muitas obras que tem aquarela, então talvez tenha essa relação. Uhum. Mas na questão mesmo do que influencia, a cultura mesmo japonesa não influencia diretamente, mas através das técnicas acaba... É muito sobre percepções, né? Sim. A técnica de pintura, às vezes, puxa um pouco de memórias ou referenciais que as pessoas das exposições, enfim, as pessoas que vêm nas exposições, cada um tem sua percepção. Exatamente. Então, foi até legal ela compartilhar, porque é uma coisa que é um referencial dela, e mistura com o seu referencial, e talvez não foi intuitivo de você como artista, mas é uma coisa que as pessoas passam e se questionam, nossa, será que tem a ver? Sim. Eu trouxe aqui também o livro Mandi Reco, o conto de Mandi, do Luan Picard. Ele traz esse conto, né, da tradição tupi-guarani. Se você quiser contar um pouco mais sobre esse trabalho. Então, o projeto desse livro ele foi muito importante para mim, porque ele fala da história da mandioca, que é uma história oral do povo tupi-guarani e de outras etnias também do Brasil, mas cada uma delas tem uma especificidade com relação a essa história. E o livro, ele tem uma relevância porque ele traz de forma escrita uma história que sempre ficou ali naquela aldeia, né, da tradição oral, e isso faz com que seja utilizado nas escolas pelas crianças indígenas e outras também não indígenas para conhecer mais da nossa cultura brasileira. E também nesse livro tem o diálogo com os sonhos, né, na cultura tupi-guarani eles também dão importância aos sonhos, tanto que na história que a Mandi, que ela também traz algumas coisas importantes sobre o feminino, a importância da figura da mulher dentro da aldeia. Também fala sobre o primeiro caso de albinismo entre os povos tupi-guaranis, mas a questão do sonho que o casal de anciões ali, que eles não podiam ter filhos, eles tiveram a visita da lua, do espírito da lua, através do sonho, falando sobre a filha, que seria a Mandi. Então, é uma história muito interessante que traz essa relação e conexão com a natureza, né? De um alimento que muitas vezes a gente acha que é apenas um alimento para eles. Não, é um espírito que eles honram e que tem uma importância ali muito maior do que alimentar, mas de
de trazer uma sabedoria mesmo. E esse é um livro infantil, né? Sim. Mas achei interessante nele foi que ele está escrito em 2 línguas. Isso, ele é bilíngue, tupi-guarani e português. E isso também é uma coisa interessante, porque nas escolas, quando as crianças estudam os 2 idiomas, isso é importante também, mas para a gente que não tem o entendimento da língua tupi-guarani, Sim. a gente ter esse contato. E até tem um dicionário no final de algumas palavras que são utilizadas para entender qual é o significado delas, né? Porque às vezes uma palavra, ela não se referencia a uma palavra no português, mas a um sentido geral. Ela significa ali um conceito, uma frase para eles. Esse livro foi meio que resultado pelo seu trabalho já com esses estudos dos sonhos, ou ele veio antes ou complementou ao longo do Não, caminho? ao longo do caminho. Eu já caminho. fazia esse trabalho É um projeto mais recente. Ele é um projeto do ano passado. Sim. Na verdade, ele começou em 2022, no mês de 2022. Foi feito o processo ano passado, ele foi lançado. E esse ano ele foi considerado um dos 30 melhores livros infantis pela revista Crescer. Então, isso também foi uma coisa interessante para dar essa visibilidade mesmo a histórias indígenas nos livros. Eu sou a Maura Crepaldi, historiadora, professora do Colégio Equipe de Viçosa. Trabalho com história, com os alunos e com educação socioemocional. Estamos aqui hoje nesse lugar lindo e maravilhoso que é a Pinacoteca, que traz uma leitura linda de obras. E hoje, em especial, nós estamos visitando a obra da Ana. E eu queria muito compartilhar a obra que me chamou a atenção as cores, o amarelo em contraste com cor de terra, o território do outro, que se chama essa obra em especial, que me trouxe gatilhos e memórias afetivas belíssimas de me emocionar. Me trouxe lembranças da minha infância, lembranças de um lugar que hoje ele não existe mais, ele está lá na minha memória, guardado nas minhas lembranças, mas fisicamente, ainda que eu possa voltar, ele não está lá mais, né? E assim, é de um olhar, é de um significado imenso que a Ana traz nessas obras que ela está com ela aqui. Acho que as pessoas deveriam vir ver e vivenciar esse momento, porque é lindo. Parabéns, Ana, lindo demais a sua exposição. Dos 11 quadros aqui na exposição, no espaço, tem algum deles que te remete a um sonho pessoal que você gostaria de compartilhar hoje? Na verdade, todos aqueles quadros, eles têm esse diálogo com o sonho, alguns de forma direta ou indireta. Direta que eu falo é que alguns foram feitos exatamente como estavam nos sonhos as imagens. E isso é interessante você me perguntar, porque algumas pessoas que tiveram contato comigo na exposição, elas perguntaram isso. Ah, mas você sonhou exatamente isso? Eu falei, alguns sim. Como que a primeira obra, né, que estava ali na exposição, que era o Ancião. O Ancião realmente foi de um sonho exatamente como estava ali. Já outras obras, como A Criança Interior, eu ilustrei a partir de um sonho, só que foi um sentimento que eu tive sobre a minha criança interior através daquele sonho. Então, algumas obras, elas são de sentimentos que os sonhos me despertaram e outras realmente são dos sonhos como eles aconteceram mesmo. E você consegue colocar exatamente como do seu sonho, assim, pro papel? Assim, exatamente a partir de como eu represento. Mas sim, o Ancião, ele realmente tinha aquele fundo preto, aquelas cores, daquele jeito. Uma coisa que eu acho interessante falar, já que isso partiu também de uma pergunta de pessoas na exposição, é que quando elas me perguntavam, mas, nossa, você tem sonhos vivos, isso tem a ver com algo psicodélico? E eu falo que isso não tem a ver com algo de utilização de alguma substância para sonhar. Isso tem a ver com práticas mesmo, de algo que eu escolho dar um foco na minha vida, de ter esse estudo e experimentação comigo mesma, através dos sonhos. Tem a ver com cuidado com o sono, cuidado com essas práticas para dormir. Mas você sonha com essas cores mesmo? Tipo, muito Sim, coloridas? eu sonho muito colorido. Meu Deus. Eu não consigo imaginar, tipo, quais cores tem nos meus sonhos. É interessante que uma das pessoas que estava visitando compartilhou comigo que tem alguns sonhos em preto e branco. E eu achei isso interessante, porque eu nunca tive um sonho assim. Meus sonhos, geralmente, eles são mais
cheio de cores. E é legal saber como que funciona cada imaginário. Eu não sabia que tinha pessoas que sonhavam muito em preto e branco. Aqui de todo mundo que vem, né, que a gente acompanha em visita mediadas, e, enfim, pessoas que vêm visitar o espaço, mas principalmente escolas, crianças, adolescentes, nós temos o costume de perguntar, né, qual é o preferido, qual é o quadro preferido da pessoa, para ver a percepção dela também sobre o espaço. E entre as crianças, o que mais faz sucesso é o quadro dos animais protetores, e é incrível, assim, disparado, todo mundo sai correndo e fala que é esse aqui. Mas outro que, pelo menos, é o meu preferido, porque eu tenho muitos sonhos perturbadores, e é o quadro O Pesadelo, que eu diria que ele faz mais sucesso entre os jovens adultos, assim. Já ouvi que é o favorito de algumas pessoas, mas mais esporadicamente. Teve até algumas crianças, né, que falaram assim, tipo, tia, esse não é assustador, então não entenderam o porquê do título, o nome, O Pesadelo. E a gente falou, mas pode ser assustador para aquela pessoa que está ali atrás da porta. Enfim, são perspectivas, mas eu acho que, para mim, o que mais me prende nele, eu não sei bem explicar o porquê, mas ele me remete muito à TV Cultura. Talvez seja pelas formas animalescas, que eu não compreendo bem, mas também eu não sinto medo, e por isso que eu gosto de observar. Então, para mim, TV Cultura é isso, me remete um pouco à memória de infância de eu assistindo TV Cultura. E tem uns estilos de desenhos que tinha, né, quando eu assistia, não convencional, muito específico, que ao mesmo tempo me causava estranheza, mas me dava também uma curiosidade de assistir. Então eu fiquei um pouco presa, assim, nesse quadro. Eu achei um dos mais legais, assim, tanto pelo meu padrão de sonhos, tanto por... Eu acho que eu observei tanto eles que eu fiquei enfiando coisas de mim nele. Como eu disse, alguns desenhos, todos eles, na verdade, faziam me transformar de alguma forma. Quando eu desenho o sonho, eu começo a entender mais os meus sentimentos. E eu percebia que na hora de registrar os sonhos, eu tinha uma certa resistência a registrar os pesadelos. Porque quando a gente registra, a gente vai deixar aquilo sempre na nossa memória. Eu não queria deixar aquilo. Então eu percebi que internamente é porque eu não estava querendo lidar com os meus medos. Então aquela obra do pesadelo é justamente eu atrás da porta, entrando aos poucos naquele mundo para entender quais são os meus medos. Também não sei se é uma coisa intencional ou não, no contexto da exposição, mas a ausência de gêneros nos personagens me encanta. Então, assim, por exemplo, o quadro da criança interior, apesar dela ter cabelos longos, cabelos grandes, para mim não é um grande indicativo. E essa ausência de foco, né, na pessoa como um ser de gênero e representações me permite olhar além da obra. E me permite também focar mais nos elementos e na conexão entre eles do que diretamente no personagem central. Porque ele pode não ser central, é um sonho. Então, eu dei uma viajada nisso um pouco. Eu não sei se faz sentido para você, nesse processo de criação, mas talvez seja uma interpretação pessoal, mas eu gosto dela. Eu acho que faz sentido o que você falou, e também muito legal você trazer a sua leitura sobre as obras, né? De saber como que você percebeu, até porque você conviveu muito com elas. Sim. Ali durante as visitas, guiando essas visitas. As primeiras interpretações, aí ao longo, cada sentimento, aí eu entrava na sala. No seu caso, você conseguiu coisas. Aprofundar mais essas interpretações, porque você viu muito. Então, essa questão do gênero não é algo intencional de trabalhar isso. Só que acaba que isso acontece por quê? Porque no meu processo criativo, eu busco tornar o mais livre possível. Como, por exemplo, às vezes tem umas formas de seres que são híbridos de humano com animal. Então, não tenham uma prisão na hora de criar, de falar, eu vou desenhar um ser feminino ou masculino. O meu processo criativo, ele não é algo que parte de uma racionalidade mesmo. Eu busco que aquilo seja livre. Então, eu acho que na liberdade da gente se expressar, não existe essa noção de gênero, né? Então, acho que é por isso que acaba traduzindo dessa forma. E até algumas outras pessoas já falaram isso, que não veem seres com gênero do jeito que eu desenho. Não é intencional, mas acaba acontecendo. Eu não sei, você pode me dizer melhor, mas eu acho que, de forma geral, no próprio efeito da colonização, essa imposição de gênero sobre corpos indígenas ou sobre
culturas que foge à sua percepção, é um pouco de uma forma negativa de imposição de gêneros e conceitos. Então, tanto na cultura em si, mas é um pouco disso também, essa visão da obra de não ter necessariamente a coisa do gênero fixa, porque também é uma fluidez de gênero que foge de uma noção, enfim, colonizadora que a gente entende que impacta numa cultura diferente. Sim, eu acho que foi muito importante você trazer essa palavra, né, colonizadora, porque quando a gente não tem esse contato mais íntimo com os nossos sonhos de entender, o nosso sonho vai se tornando também um espaço colonizado, né? Então a gente vai começando a sonhar só com as coisas do dia a dia e vai achando que às vezes o cenário do sonho seja algo surrealista. Não, é apenas uma outra realidade que coexiste com essa que a gente vive enquanto a gente está acordado. E eu acho que no sonho dá pra gente trabalhar isso que você falou, essa liberdade em vários sentidos, né? De decolonizar o nosso pensamento. Então eu acho que ele me permite isso. Através dos sonhos eu realmente vou me reeducando, sabe? Porque eu vou vendo que existem outras formas de ser, de existir. Eu acho que isso também, quando a gente centra muito tudo nessa forma colonizadora e de que tudo tem que seguir um padrão, a gente vai começando a não legitimar outras formas de vida, como até os animais. A gente vai centrando tudo nos padrões humanos de homem, mulher e essas questões. Então, o sonho, ele me permite pensar de forma livre, né? É uma percepção diferente você trazer essa questão dos sonhos e pessoas que vieram na exposição e outras pessoas, quem está escutando, conhecendo essa exposição através desse podcast, parar para pensar um pouco no sonho, porque ele pode ser um território ainda não colonizado. Óbvio que vai ter influências diversas da nossa vida, mas como você falou, é um território livre, um território de liberdade. E às vezes eu tô pensando que agora, cara, talvez seja o único Exatamente. a gente pode explorar, é o nosso território sonho. Porque é o que eu enxergo hoje em dia. Onde a gente pode realmente vivenciar a nossa liberdade e trazer isso para a vida real através do sonho. Só que se essa contaminação, né, da colonizadora chega no nosso sonho, como que a gente vai vivenciar a nossa liberdade, né? A gente vai começar a se identificar com os padrões e achar que tem que seguir aquilo. Eu sou Isaac e, eu vou contar uma história que eu tinha sonhado. Eu tinha acordado de manhã e tinha falado com a minha mãe se ela tinha gostado do filme. Só que aí ela perguntou de que filme, porque a gente assistiu vários. Só que aí eu falei do filme que um homem estava doente e ele tinha muitos gatos. Só que aí minha mãe falou que eu sonhei e que ela não assistiu esse filme junto comigo. Só que aí eu comecei a contar, e a história é que eu sonhei que um homem tinha 14 gatos, e aí ele ficou doente. Porque quando ele estava doente, ele precisava de transplante de órgãos, só que aí ele queria tirar os órgãos dos gatos. E aí, quando chegou a vez de um gato lá tirar o órgão, que ele estava sentadinho lá na maca, ele simplesmente cuspiu o órgão e eu fui lá com uma panelinha e peguei. Ele cuspiu justo em mim. E esse é o meu sonho. Obrigado pela atenção. Na árvore, eu pus 3 palavras que me lembram muito dele: luz, câmera e ação. Eu lembro que do filme eu tinha criado um filme falando sobre a vida de um gato na cidade. Só que aí o outro era de um homem doente que tinha 14 gatos, que queria tirar os órgãos, que queria fazer transplante, só que os órgãos que ele queria ter do transplante eram dos próprios gatos dele. Na exposição também a gente convida o público a escrever 3 palavras sobre o sonho e pendurá-las em uma árvore montada dentro do espaço expositivo. E eu quero saber de você, Ana, como que foi essa sua experiência pessoal em ver as suas obras no espaço? Para mim, foi muito surpreendente, porque quando você faz uma obra, você não imagina como as pessoas vão receber aquela obra, porque depende bastante
do contexto, de vários fatores. Você não sabe como que elas vão receber. E a minha questão, eu acho que hoje em dia eu não tenho mais isso de precisar dessa validação de bonito ou feio, porque justamente através das obras eu trabalhei essa questão de não classificar as coisas. Às vezes o artista, ele tá com medo da pessoa achar feio, rejeitar a obra. Não, eu queria entender, eu estava aberta, eu queria entender como elas iam receber. Até a rejeição é uma forma de percepção das pessoas. Então, nesse sentido, eu não estava ali nesse momento da minha vida presa ao ego de como as pessoas iam perceber. Mas o mais interessante é que eu não imaginava que elas iam se abrir. E isso, para mim, foi a coisa mais importante, que eu mais valorizo, que eu consegui conversar com várias pessoas que foram na exposição, tanto no dia da abertura como depois. E algumas vinham falar comigo pelo Instagram sobre a exposição. E é muito interessante como que elas conseguiram se abrir, mas não só pelas obras que estavam lá, mas pela experiência interativa, que você falou da árvore, né? Nesse convite, elas entraram ali num ambiente de imersão e eu até ouvi, nossa, eu entrei lá num mundo mais escuro, diferente, eu queria ficar lá dentro, eu queria, como se você quisesse se experienciar mais. Então, o mundo dos sonhos, ele me reaproxima de mim, e me aproximando de mim, estando mais sensível a quem eu sou, eu vou me aproximar das pessoas com essa maior sensibilidade, porque eu acho que a gente trata o outro como a gente se trata, né? Então, as pessoas, eu acho que elas se sentiram acolhidas. Então, era isso que eu queria que elas sentissem. E isso, para mim, muito gratificante, essa experiência com o público, as oficinas que aconteceram com as crianças, a questão também de diversas idades ali, grupos de diversas idades terem a interação e exporem, né, o que elas sentiram. Então, realmente muito gratificante. Eu acho que isso se conecta também com a dimensão dos sonhos pelos Yanomamis, que é o compartilhar. Eu senti que as pessoas realmente compartilharam. Agora, aliás, porque depois que você explicou, né, como funciona para eles os sonhos, que eles compartilham e é uma cultura compartilhar sempre. E ali virou um espaço disso. Sim. As pessoas chegavam e compartilhavam. De e às convivência, vezes, quando, compartilhar. Pessoas iam individuais e, enfim, eu conseguia parar um pouco com elas e elas compartilhavam. Como, por exemplo, o Isaac, foi uma pérola que a gente conseguiu aqui. Ele compartilhando o sonho dele e achei incrível, assim, também, esse espaço que proporcionou que a gente não esperava, assim. Isso também me fez pensar que tem um filósofo que é o Marc Augé, que ele fala que hoje a gente vive muito em não lugares. Os espaços, eles não são para permanência. É toda hora, você tem que sair logo daquele espaço. Então, faz a gente não se conectar. Eu acho que o espaço da exposição, ele foi o contrário do que a gente vive normalmente, né? Espaço só de transição. Era um espaço de permanência. Eu acho que justamente isso fez as pessoas verem a exposição de outra forma. Então, eu atribuo essa surpresa positiva para mim de como as pessoas elas receberam a exposição, não só pelas obras, mas por todo o trabalho de todo mundo que estava ali em construir aquela experiência interativa. E é por isso que eu acho importante dizer que não fiz nada sozinha, por mais que eu tenha feito as obras. Em todo o meu percurso, tem as pessoas que contribuíram para eu ser artista, né? Como minha mãe, minhas avós, meu pai. E também com relação à exposição, a toda a equipe da Pinacoteca, que realmente, assim, se empolgou, se engajou muito em fazer aquela exposição. Então, eu só tenho a agradecer a toda a dedicação de todas as pessoas envolvidas. Conseguimos formar um único território. Sim. Então, Ana, caminhando um pouco para o nosso encerramento, eu queria pedir que você compartilhasse com a gente uma frase, um pensamento ou um sonho em 3 palavras. Eu vou trazer uma frase que se conecta ao que você falou, né, do pensamento colonizador. É uma frase do Davi Copenaua, que ele é um líder e xamã Yanomami, que ele tem uma frase que diz: os brancos não sabem sonhar. É por isso que destroem a floresta desse jeito. E quando ele fala em brancos, ele não está falando em cor da pele, ele está falando em brancos e não brancos. Brancos são aqueles que têm a mentalidade colonizadora e os não brancos são os que não têm. Então, muitas vezes, para os que têm a mentalidade colonizadora, vão achar isso totalmente não real. Como é que sonhar vai ter a ver com destruição da floresta?
Mas ele fala que os brancos só sonham com eles mesmos, com o pequeno mundo ao redor, com mercadorias, compras, não tem essa capacidade, assim, de refinar essa capacidade que todos nós temos, mas eu falo desse contato, de sonhar com o coletivo. Não estão dispostos a desbravar o desconhecido ou se conectar com os outros, então ficam centrados ali no seu ego. E eu acredito que se a gente não sai de nós mesmos, se não tem esse contato íntimo e sensível com a gente não vai ter com as outras formas de vida. E esse olhar restrito, eu acho que, infelizmente, tem esse reflexo na realidade, porque a gente vai desconsiderando outras formas de vida. Então, a gente vai destruir floresta, a gente vai achar que árvore não tem importância, que animais não tem que ter a casa deles, que tudo tem que estar a serviço do ser humano, até a própria natureza, como se tivesse ali para o ser humano. Então, a nossa forma de lidar com a natureza também tem esse reflexo de como a gente sonha. Se a gente sonha só com a gente vai achar que todo mundo ele tem que estar centrado na gente. Eu queria trazer essa frase para a gente refletir, né? E o meu sonho, o meu desejo é que o território sonho dentro da gente, ele cresça cada vez mais, a gente sonhe mais, e isso me motiva a criar cada vez mais. Ana, eu queria agradecer a sua participação aqui na primeira produção de podcast da Pinacoteca da UFV. Foi muito bom produzir esse episódio sobre a exposição Território de Sonho, foi muito bom produzir a exposição Território de Sonho. Pra mim também, estou muito feliz de fazer parte do primeiro podcast, mas não é sobre mim. Para mim, a reverberação que teve essa exposição para as pessoas é o que eu levo agora para a vida. E como que ela tocou todas as pessoas que estavam ali. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês mesmo. Eu gostaria de agradecer também aos visitantes da exposição que toparam participar desse episódio. Então, meu muito obrigada, professora Mauro, Isaac, o pequeno explorador de museus, e a professora Carla, também da UFV. Eu sou Jamila, esse foi o primeiro episódio do Pod Pina sobre a exposição Território Sonho, com Ana Beatriz Nunes, e a gente se encontra então no próximo episódio. Até mais! Se você ficou curioso e não conseguiu visitar a exposição Território Sonho a tempo, fique tranquilo. As nossas exposições estão disponíveis no nosso YouTube, Pinacoteca da UFV. Lá você vai encontrar essa e demais exposições que passaram pelo nosso espaço. Esse episódio contou com o apoio do estúdio da Fratev para espaço e materiais de gravação. As passagens ouvidas por você foram interpretadas por Otávio Daída e pertence ao livro Mandi Reco, o Conto de Mandi, do autor Luan Apicá. Os trabalhos de áudio foram feitos pela equipe da Pinacoteca. A trilha sonora tema da exposição faz parte da Fundação Demi Her, do álbum Music of the Plants. A exposição Território Sonho contou com a realização da UFV por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Divisão de Arte e Cultura, Divisão de Eventos e Museu Histórico e Pinacoteca da UFV. Teve como entidades patrocinadoras a Fundação Arthur Bernardes e a Fundação Artística Cultural de Educação para a Cidadania de Viçosa, além do apoio do Departamento de Arquitetura, NOLAB, Departamento de Informática e Mavilab. Você acabou de ouvir o Pod Pina, o podcast oficial da Pinacoteca da UFV, que tem como objetivo ampliar o acesso à arte por outros meios de comunicação. Quer conhecer mais sobre o nosso trabalho? Acompanhe-nos no Instagram, @Museu Histórico Pina UFV, e também no nosso YouTube, Pinacoteca da UFV.